Eu queria agradecer a Vânia, né? A nossa amizade um pouco se fez por causa das pesquisas que ela ia fazer sobre Manuel Bandeira, né? Ficava lá, ficou vários períodos na Casa de Rui Barbosa pesquisando o arquivo do Manuel Bandeira, uma edição que saiu da Unesco, né? Que eu participei também, e por conta disso eu já conhecia do trabalho que ela desenvolvia aqui na universidade, e a nossa amizade, de certa forma, solidificou por conta de Manuel Bandeira e do arquivo de Manuel Bandeira. Então, na realidade, isso é uma conversa informal, apesar de eu saber que estava lá um programa que divide em meia hora para a gente falar e meia hora para vocês perguntarem. Vocês fiquem à vontade, se no meio do caminho quiserem fazer alguma pergunta, porque às vezes a gente também esquece, passa, fiquem à vontade para fazer. Gente, alguém aqui conhece a Casa de Rui Barbosa? Não, você eu sei que conhece. Alguém conhece? Não, deixa eu falar então um pouquinho da Casa de Rui Barbosa, porque é um centro interessante, eu acho que vale a pena localizar. O Arquivo Museu de Literatura, então, é um dos setores da Fundação Casa de Rui Barbosa. A Casa de Rui Barbosa é dividida em dois grandes centros. Um centro que se chama o Centro de Pesquisa e o Centro de Memória e Informação. Eu vou me deter aqui, nós temos o centro de pesquisa, e esse centro de pesquisa está voltado para as pesquisas ligadas, o princípio dele foram as pesquisas feitas por Rui, a área em que o Rui Barbosa atuava. Então a gente tem um setor ruiano, um setor de direito, um setor de história, um setor de filologia. Não estou esquecendo de algum, acho que estou, mas tudo bem. E nós temos a parte do CNI, que é a parte que tem acervo, né, e que tem dois centros importantes. Tem a biblioteca, que é uma biblioteca importantíssima, poucas pessoas sabem disso, porque ela abriga não só a biblioteca do Rui Barbosa, que é uma biblioteca do século XIX, que vai até o período da morte dele, em 1923, e depois, a partir daí, teve a parte da biblioteca em si, que se chamou Biblioteca São Clemente. Mas o importante dessa biblioteca foi que se juntaram, se agregaram a ela várias bibliotecas importantes, como a do Plínio Doyle, que é depois da Biblioteca Nacional, eu acredito que seja o lugar que tenha maior número de periódicos brasileiros disponíveis. E pouca gente sabe disso. É uma biblioteca riquíssima na parte de periódicos. Tanto é que o Plínio e o Zé Mindlin, né, que depois fez a doação dele da Brasiliana para a USP, eles brigavam aquela coisa de colecionador, mas o Mindlin se rendia, dizia que realmente a coleção do Plínio, em parte de periódicos, era muito interessante. Quem tiver interessado, eu não sei se isso está online, mas tem um catálogo, existe um catálogo que a biblioteca de vocês deve ter, da coleção Plínio Doyle. Se por acaso não tiver esse catálogo, Vânia, eu devo ter te dado, mas se não tiver, eu acho que isso ainda tem. Deve ser daqueles que eles não deixam a gente consultar. Eu dou e depois eles não deixam a pessoa tem consultar. O catálogo da coleção Plínio Doyle. Então ali você tem listado todas as revistas da coleção Plínio Doyle. É um material assim riquíssimo e mais fácil de ser pesquisado do que na Biblioteca Nacional. Né? Infelizmente, o nosso material quase nenhum está online. Né? Então, isso era uma... e além disso, o que aconteceu com a biblioteca? Muitos desses arquivos, que depois eu vou falar para vocês, vieram acompanhados por biblioteca. E isso enriqueceu a biblioteca da Casa de Rui. Entre elas, a maior foi de Andrade Muricy, que eu não sei se vocês conhecem, foi um grande estudioso do simbolismo brasileiro. Então, ele tem todas as obras do simbolismo, não só ligado ao simbolismo brasileiro, mas inclusive o simbolismo francês. Todas as obras de base do simbolismo estão nessa biblioteca do Andrade Muricy, que depois foram acrescidas por outras bibliotecas também importantes, mas a dele merece um destaque especial por causa da coleção do simbolismo. A gente recebeu o Ribeiro Couto, quando doou o arquivo, doou com a biblioteca, a Clarice também veio parte da biblioteca, e alguns outros arquivos pessoais vieram acompanhados das bibliotecas. Então, isso era o que eu queria dizer em relação à Casa de Rui Barbosa como um todo, antes de me deter no Arquivo Museu de Literatura. E o que se tem no Arquivo Museu de Literatura Brasileira? O Arquivo Museu, a gente pode dizer que tem duas fases. Uma primeira fase, que foi a fase inicial,
que o que acontecia? Ele foi fundado em 1972 com a figura do Plínio Doyle, que foi um grande bibliófilo. Então as pessoas doavam os seus papéis, né, vamos chamar assim, com uma certa, sei lá, se isso vai acabar, se vão jogar fora, se isso não vai para frente, né? Então a gente até entende que por detrás dessa doação tivesse esse raciocínio. Ele era um grande pidão, e por causa disso a gente tem muita coisa. Então, num primeiro momento, o que a gente recebia eram papéis avulsos, sabe? Alguém que ele pedia, por exemplo, que tinha alguns, mesmo um escritor, que tivesse algumas cartas, por exemplo, nós temos algumas correspondências do Mário que estão lá. Pessoas que se corresponderam com o Mário e não doaram o seu arquivo todo, doaram só aquele lote de correspondências com o Mário de Andrade. E outros mesmo que depois, o próprio Pedro Nava, que depois doou o arquivo, doou alguma coisa que ele tinha do arquivo do Antônio Salles. Então eram doações pequenas, mas que não deixavam de ser importantes, só não se configuravam ainda como um arquivo pessoal. Então essa parte, esse início, vamos dizer assim, do Arquivo Museu de Literatura Brasileira, deu origem a uma coleção de avulsos, que hoje em dia é muito pouco alimentada. Não existe mais essa. Primeiro porque, isso perdeu um pouco, porque o Dr. Plínio tinha um contato muito grande com intelectuais, de certa forma, como trabalhei a vida inteira com ele, eu, enquanto estava na direção, continuei um pouco a manter esse contato, porque ele tinha me aberto as portas. Ele tinha uma reunião chamada Sabadoile, né? E onde eu tive a oportunidade. Ele chegou aí no Sabadoile? Eu fui uma vez, me arrependi amargamente, porque conheci o Drummond, preferia não ter conhecido, porque ele estava naquelas besteiradas dele lá. Ele tinha uma reunião que era assim, Drummond, Pedro Nava, Álvaros, Afonso Arinos, e eu tive a oportunidade de conviver com esse pessoal. Eu ia porque eu morava perto, essas coisas, esses acasos da vida, né? Ele morava o Sabadoile era em Ipanema, eu moro no Leblon, aí ele dizia, passa lá, sábado de tarde, ele me dizia, vai lá tomar um café, quase mulher nenhuma ia. Você era a primeira que foi, quase a única. Porque as mulheres não iam, mas ele dizia, passa lá, vai lá, e como era perto, era caminho da minha casa, era perto, então eu ia, e então tive essa oportunidade de conhecer essas pessoas e continuei mantendo esse intercâmbio, né? E também em decorrência da área, porque eu sou da área de literatura e coordenei esse arquivo durante muito tempo. Quando eu saí, acho que talvez essa característica, porque era uma coisa da minha personalidade, né? E até era muito engraçado, Fernando Sabino, esse aprendimento, né? Com os papéis, o Fernando Sabino me ligava e dizia assim, vem aqui buscar meu arquivo. Aí lá ia eu para a Rua Cane pegar o arquivo do Fernando Sabino, ele me dava 2 ou 3 pastas, aí eu levava. Aí quando chegava depois, eu dizia, você se importa de devolver? Aí eu, devolver as 3 pastas que o Fernando Sabino tinha dado. E até hoje, às vezes, acontecem umas coisas engraçadas, o Rui Castro, talvez alguns de vocês conheçam por causa das biografias, ele me encontra às vezes andando na praia. Aí ele diz assim, eu vou doar meu arquivo, mas eu ainda estou pensando, você ainda quer? Eu disse assim, quero, Rui, quando você resolver, aí vira e mexe, sabe? Então tem essa dificuldade desse desprendimento. Então voltando para o material em si. Então a gente tem esse material de um primeiro momento, que são esses documentos avulsos, que são importantes e que são um pouco esquecidos. Sabe, justamente por essa característica de serem documentos avulsos. E depois, então, quando se consolidou, a gente já estávamos, vamos dizer assim, um arquivo com um nome dentro do Ministério da Cultura, dentro das relações literárias, as pessoas começaram a doar os seus arquivos por inteiro. Não completamente, por exemplo, foi o caso da Clarice, ainda acontece até hoje, a pessoa doa um lote grande, aí depois vê que aquilo deu certo, não sei o que está sendo trabalhado, vai e doa o resto. Deixa eu aproveitar e fazer um parênteses aqui. E é muito importante para quem trabalha com acervo, qualquer tipo de arquivo, né, levar em conta um fato. Vânia, eu não estou tomando conta da nota. Pode você falar me fala, você me chama aí, porque eu estou sem... Eliane, muito tempo ainda. É muito importante levar em conta uma coisa. Nunca ache que vocês estão trabalhando com a totalidade, sabe?
eu acredito que 90 não, mas uns 70% de todos os acervos, de todos os arquivos que foram doados como um todo, ainda tem papel aí escondido em algum lugar. Ou a família não dá, fica guardando porque sabe que fica com pena, não consegue se desfazer, ou então guarda não sabe, perde, depois isso aparece. E às vezes é comum, que não é bom, a gente tentava negociar quando estava na direção disso, aí divide, vai um pedaço para cada instituição. Por exemplo, a Clarice está um pedaço na Casa de Rui Barbosa, outro pedaço está no Instituto Moreira Salles. Sabe? Então, às vezes, divide. Ainda tem um pedaço da Clarice que está na Biblioteca Nacional. Gente, vamos poupar, a gente já tem uma vida tão sacrificada, né? Vamos pelo menos ficar tudo no mesmo espaço. Teve ocasiões que eu dizia assim, não, eu não me importo, não é que eu quero que vá tudo para Casa de Rui Barbosa, mas é para facilitar a vida do pesquisador e também acabar com essa ideia, porque a pessoa às vezes está mal informada, não sabe e acha que aquilo tudo, que está tendo acesso a todo o material. Então, muito cuidado, porque é muito raro não ter esse acervo, o acervo na sua totalidade, sabe? Quando estiver trabalhando com isso, sempre na perspectiva de que aquilo não é o tudo. Se for, é ótimo. Mas se você ficar, não, pode ser que eu ainda encontre esse documento, né? Eu acho que é uma parte importante. Então, a gente tem essa parte das coleções avulsas, né, a parte dos arquivos pessoais, que depois eu vou voltar a falar especificamente desses arquivos pessoais, e uma coisa que é muito importante, que isso acabou, por algum motivo, eles não têm coragem de acabar completamente, porque eu digo que só no dia que eu me aposentar, não me aposentar não, quando eu não for mais na casa, eles podem acabar com aquilo, que é uma coleção de jornais feitas pelo próprio Plínio Doyle. Que isso faz parte dos documentos avulsos, isso é muito pouco consultado, porque as pessoas não sabem que isso existe, e ele fazia pastas de jornais, então ele tem assim, pasta Mário de Andrade, pasta Lima Barreto, pasta Modernismo, pasta Oswald de Andrade, então às vezes os jornais que a gente fica, agora não porque a Biblioteca Nacional já digitalizou muita coisa, mas que a gente ia lá para a Biblioteca Nacional ficar ralando para ler em microfilme, às vezes na Casa de Rui Barbosa você tinha. Então é uma coleção. Desculpa só fazer uma pergunta. Essa coleção que o Dr. Plínio fez é de pedaços de jornal, exatamente, de recortes de jornal sobre o Mário, sobre isso, não é o jornal inteiro. Não é o jornal, cada autor. Ele colecionava e davam às vezes a ele, então são pastas não é o jornal. São recortes, são pastas de recortes de jornal. Como a gente faz em casa, né? A gente não tem um autor que a gente gosta, a gente arruma aquela pastinha, é exatamente isso. E isso era era a coleção particular dele. E que quando foi incorporada, alguns autores tinham, por exemplo, a Clarice tinha, porque todos esses têm a parte de recortes de jornais, né? Então, mas essa parte que pertencia a ele foi muito importante. Agora, é um problema, os arquivistas que me desculpem, mas é a concepção dele. Há uma concepção que jornal não faz parte de arquivo. Então, a tendência é de se jogar fora. Porque diz que aquilo é recorte de jornal e que não tem interesse e recorte não é porque a noção de arquivo parte da unicidade do documento. Então, a carta, você tem uma carta do Drummond para o Mário de Andrade, datada da X, você só tem aquele documento. Então, a concepção dos arquivistas é que só pode ter em arquivo esse documento único. Então, algumas vezes, tentar, mas acho que agora eles nem falam mais nisso. E a gente entende porque é um problema de espaço. Porque aí realmente toma muito espaço, mas se vira. Quando eu puder interferir e não deixar que isso seja descartado, isso eu vou continuar fazendo. Você consultou aquelas pastas, né, Vânia? Sim, quando foi do Bandeira, consultei. E é muito engraçado porque, também não sei o que fazer com elas, aquele brasileiro que viveu aqui, o Duda Guedes, né, que faleceu, que era jornalista e que se dedicava muito a isso, ele me entregou pastas e pastas e pastas de recortes que ele tinha dos escritores brasileiros, de coisas, quer de jornais brasileiros, quer de jornais portugueses.
que ainda estão ali no Instituto, mas ninguém também quis pegar isso. Por causa da biblioteca não pega, porque já estão ficando velhíssimos, né? E eu tenho imensa pena que não foi possível fazer nada com esses recortes que o Duda fez. Eu ainda fiquei com os do Jorge Amado, não sei o quê, mas tem um bando de escritores que tudo vai se perder. É uma pena, porque às vezes é um material rico, assim, de informação e de jornal que não circula mais. Por exemplo, o Jorge Lima tinha uma coleção de jornal dessa, que o Dr. Plínio conseguiu. Depois a gente conseguiu, agora relativamente recente, o arquivo do Jorge Lima. Mas, por exemplo, Jorge Lima tinha uma coleção que eram 27 recortes de jornais da coleção dele, e eu me lembro que às vezes pesquisadores me mandavam, mas isso a gente conseguiu catalogar, porque tem inclusive essa dificuldade de catalogação. Eu me lembro que alguns pesquisadores chegavam e perguntavam: será que você não sabe um artigo do Mário de Andrade, me lembro perfeitamente, não me lembro mais quem me pediu, que tem um artigo do Mário que eu não estou conseguindo encontrar em nenhum lugar, como o do Jorge Lima estava classificado, eu sei que eu consegui localizar para esse pesquisador nesses recortes dos jornais do Jorge Lima. Então tem esse material, e independente de ser na casa de Rui Barbosa, no AME, vocês forem pesquisar a fonte primária, pergunta, porque isso, como a Vânia falou, às vezes é um material que fica esquecido, né? E nem sempre são todas as instituições que têm essa possibilidade de ter à frente uma pessoa que é da área. Normalmente são arquivistas, são bibliotecários, ou então trabalhando em conjunto. Quando trabalha em conjunto é uma boa parceria, mas em algumas instituições não. Você tem só o pessoal realmente da área da documentação. Nada contra eles, mas é que o olhar sobre o documento é diferente. Eliane, já mudou o sistema para ir pesquisar? Não. Tem que se marcar por meio? Continua. Complicou, isso foi uma pena. E foi um dos motivos que eu saí da chefia, foi essa coisa. Eu nunca mais lá fui, aquela coisa tem que marcar a hora. Então, voltando, a gente tem essa parte, né, que seriam dos recortes de jornais, e vamos então ver os arquivos pessoais. Nós temos em torno de 130 arquivos pessoais de escritores. Uns extremamente importantes, como Drummond, Lúcio Cardoso, Machado de Assis, Manuel Bandeira, Clarice Lispector, alguns do século XIX, Salvador de Mendonça, Lúcio de Mendonça, Rodrigo Otávio, o do Andrade Muricy. E o que a gente faz com este material? Esse material chega, para vocês terem uma ideia, eles são ordenados em série. Então, dentro de cada arquivo, você vai encontrar, depois quem quiser dar uma olhadinha, alguns tipos, é uma constante. Você tem uma parte de correspondência pessoal, raríssimo os escritores que guardam cópia, né? Então, por exemplo, no arquivo da Clarice, você vai ter as cartas que a Clarice recebeu. Clarice, acho que não guardou nenhuma cópia. Do que ela escreveu. Do que ela escreveu. Você encontra a correspondência que ela recebeu, você encontra a correspondência normalmente entre familiares, aí pode ser entre ela e o marido, entre ela e os filhos, ou entre os filhos, sabe, entre alguns parentes. O maior parte de correspondência familiar que se tem é do Pedro Nava, que ele guardava de todo mundo. E você tem uma coisa que é muito interessante, não me pergunta como é que isso vai parar lá, é uma coisa de correspondência de terceiros, que não é nem... É uma carta de X para Y que vai parar no arquivo de Z. E tem quase todos os arquivos. E é uma coisa que me intriga e que às vezes não tem nada a ver com o que a gente chama de titular, né? Com o titular do arquivo, o dono do arquivo. Isso é uma coisa que sempre me intrigou. É uma série que sempre aparece. E não tem nada a ver, porque seria de compreender, né? Por exemplo, uma carta minha da Vânia falando da Maria Manuel que fosse parar num arquivo da Vânia, né? Você dizer, levei olha aqui, Vânia, Maria Manuel me escreveu, está falando assim, assado, cita aqui o seu nome e a carta ficasse com ela. Não, às vezes é correspondência que não tem nada a ver. Isso é interessante, se resolve quando você tem acesso ao banco de dados, né? Como isso no banco de dados essas cartas são classificadas pelos nomes do signatário e do destinatário, você consegue recuperar esse tipo de correspondência através do banco de dados, né? Porque uma carta que você possa querer de um terceiro, que você nem imagina, pode estar num outro arquivo.
Então, em relação à correspondência, a gente tem essas séries. Se tem ainda também a parte da produção intelectual, que você tem a do próprio, né, todo o trabalho, a produção intelectual dele, e que aí, às vezes, existe um grande buraco negro. Por exemplo, no arquivo da Clarice Lispector, você só tem uma versão incompleta, que não é a versão definitiva, é uma versão no meio do caminho da Água Viva, que ainda se chamava acho que Monólogo Gritante, se a minha cabeça não falhou, sabe? Então, é a única coisa que você tem da Clarice. Por exemplo, outro caso também interessante, isso aí eu tenho um pouco uma teoria, em relação à poesia. No acervo do Drummond, você tem uns 5 ou 6 poemas originais dele. O que você tem no acervo do Drummond de poesia é depois, quando se começa a Aguilar fazer as últimas versões da Aguilar, da poesia completa do Drummond, e aí você tem as provas tipográficas com pouquíssimas correções do Drummond. A parte mesmo dele de poesia, a gente tem uns 3, talvez, não sei assim, mas não tem mais de 5 ou 6 poemas que ele, tendo alguns desses com correção do Mário. O que se salvou, assim, de manuscrito de poema de Drummond, pelo menos que eu saiba, foi que Mário pede a ele, né, uma época que ele estava em Itabira, um pouco insatisfeito, estava lá, não tinha nada a fazer, de Belo Horizonte ele teve de voltar para Itabira, então Mário pede a ele que copie os poemas dele, e o Drummond faz isso num caderno, até aquele caderno de colégio, e manda para o Mário. Então, essa parte de poemas do Mário, do Drummond, está com o Mário. E que aí é um acervo muito rico, o acervo do Mário de Andrade, que está no Instituto de Estudos Brasileiros, porque Mário pedia a todo esse pessoal que ele conhecia, do início do modernismo, que copiasse ou então que mandasse os originais para ele. Então você vai encontrar uma produção intelectual de terceiros muito grande no arquivo do Mário, de cópia ou de originais que mandavam. Um outro arquivo também que deve ser muito rico nesse sentido e que eu nunca consegui descobrir é o arquivo do José Olímpio. Porque tinha um secretário, um senhor que trabalhava no José Olímpio, chamado Seu Sebastião, e que me dizia que eram riquíssimos, porque vocês sabem que, né, que o José Olímpio foi que publicou todos esses nomes importantes do nosso modernismo, né? Todos esses nomes que a gente estuda hoje, canônicos do modernismo, eles tiveram suas primeiras edições, muitos deles tiveram suas primeiras edições publicadas pela José Olímpio. E esses originais iam para José Olímpio e muitas vezes não retornavam, ficavam na José Olímpio. E o arquivo da José Olímpio foi para a Biblioteca Nacional, mas eu nunca consegui descobrir. Inclusive eu fiz um seminário, fiz questão de chamar o pessoal da Biblioteca Nacional para tentar saber se eles tinham tido acesso a esse material, mas eu nunca consegui descobrir. Vou ser sincera que eu também nunca fui lá para ver se esse material, se o arquivo da José Olímpio já foi organizado, como é que isso está, e aí também perdi um pouco o contato com eles, que depois que eu saí, ainda mais depois que eu saí da chefia, que o tempo passa muito rápido, acho que já temos 10 anos. Fiquei 20 e tantos anos na chefia. Eu acho que não tem 10 que ela deixou a chefia. Não tem, não. Não? Não, menos. Eu sei que passa muito rápido, e aí depois também, porque perdi o contato, aí também essa coisa de burocracia começa a ser mais difícil, quando você chega lá enquanto pesquisador só é uma coisa, enquanto você chega enquanto chefe do centro é outra, isso vocês conhecem bem. Então tem essa parte também, e aí essa parte da produção intelectual, como voltando a ela, é uma surpresa. Por exemplo, de Vinícius, a gente tem uma quantidade enorme. Às vezes, meu Deus, aquele homem casava, descasava, saía, ia para Paris, voltava, ia exilado para não sei aonde, era diplomado. A irmã dele ia atrás e guardou quase tudo. E ele sabia, porque tem uma carta que ele diz assim, é da Arca de Noé. Assim, ele estava em Paris,
ele diz para a irmã, vai lá buscar uns poemas meus da Arca de Noé, que estão não sei aonde, dá as dicas para a irmã encontrar esses poemas da Arca de Noé. Ele tem uma quantidade imensa dos originais dele, inclusive de um livro que se perdeu, que foi Roteiro Lírico e Sentimental da Cidade do Rio de Janeiro, que foi um livro que andou perdido, você encontra no arquivo dele. Então, realmente, é assim, riquíssimo. Quando é romance, é mais fácil. Romance ou memória, como é o caso do Pedro Nava, isso se preservou mais. Mesmo que não se tenha preservado a última versão, você tem alguns manuscritos, e isso o Plínio pedia muito. Eu me lembro que a Raquel, o acervo da Raquel não está na Casa de Rui, está no Instituto Moreira Salles, mas o Plínio pedia a Raquel de Queiroz, quando ela estava terminando, ele ia lá, dava um jeito, conversava com ela, e eu sei que ela acabava doando um original. Alguns, então, estão no Mário de Andrade, que ela mandava aquilo que eu falei, né, que o Mário pedia e ela enviou, e outros estão na Casa de Rui Barbosa. Então, por exemplo, Pedro Nava tem todos os originais dele, inclusive a pesquisa que ele fez para escrever as memórias, que são muito interessantes, ele chamava de bonecos. Então, você tem essa série, que seria a série Produção Intelectual do próprio dono do arquivo, né, do titular, que a gente chama. E tem uma parte que é a produção intelectual, que na Casa de Rui a gente denomina de produção intelectual de terceiros, que é quando alguém manda, né, trabalhos de outros que tem no acervo. Isso tem ou muitos que mandam assim, ou escreveram poemas dedicados, ou trabalhos mesmo que fizeram pedindo apreciação. E aí você tem várias coisas. Tem um trabalho interessante, que eu acho que também é pouco explorado, repercussão daquele autor, né? Por exemplo, o Bandeira e mesmo a Clarice tem assim, redação de colégio, trabalhos escolares de primeiro... O Bandeira tem alguns trabalhos escolares, lembra disso, mãe? De primeiro e segundo grau, que aluno de colégio fazia e mandava. E tem coisas relevantes de outros escritores, né, que estavam começando a mandarem para apreciação. Então, essa série se chama Produção Intelectual de Terceiros. A gente tem uma série que se chama Documento Pessoal, que é bastante, apesar de lidar só com, como o próprio nome está dizendo, documentos pessoais, é uma série importante, principalmente quando você está, do tipo de pesquisa que você está fazendo. Foi através dessa série, eu levanto esse problema num estudo que eu faço no inventário, que a Nádia Godley detectou a data de nascimento da Clarice. Porque a Clarice tinha não sei quantos documentos, com não sei quantas datas de nascimento, e mesmo numa entrevista que o Afonso Romano de Santana fez com ela no Museu da Imagem do Som, que pergunta se ela teria escrito Perto do Coração Selvagem com 18 anos, ela diz que sim, e na realidade não era. Tem uma diferença de 5 anos da data de nascimento que consta na documentária, que as enciclopédias davam, né, e a data real de nascimento dela. Portanto, ela era muito mais velha. Ela era muito mais velha. Não tinha, teria 18, acho que ela teria 23. Eu acho que é isso. Ela, aparentemente, se pensaria que ela tinha que faz uma diferença grande, né? De 18 para 23. Né? Então, tem pontos importantes assim que ajudam, não só em questões da biografia, mas também, às vezes, a repercussão da obra, né? No arquivo do Vinícius, eu sei que em relação às músicas tem várias listagens de quando aquilo foi tocado. Outra coisa também interessante, contratos de obras que não foram realizadas, que a pessoa escreveu, ou nomes de obra que mudou, que tinha um nome e vai ser publicado com outro. Então, de qualquer forma, é um material rico, assim, um pouco picotado, né? Mas bem interessante. Mas acho que quem trabalhar com arquivo é um grande quebra-cabeça. Né? Você, de repente, pode ficar debruçado sobre vários materiais e não encontrar nada, mas, em compensação, você pode, às vezes, achar uma carta que vai, assim, mudar o rumo, né? Vai dar uma direção nova à sua pesquisa ou um dado relevante. Então, assim, a gente tem essa parte de documentos pessoais. A gente tem, não consegue, uma parte de diversos, que aí tem de tudo que você possa imaginar, que é complicado
nessa classificação. Você tem, por exemplo, eu me lembro uma coisa interessante do Drummond. O Drummond, sabe aquelas coisinhas de semente, aqueles pacotinhos de semente que a gente põe semente? Tem com o verso do Drummond, aqueles pacotinhos. Sabe? Então tem umas coisas assim bem interessantes. E normalmente os arquivos também vêm acompanhados de uma série que a gente chama de documentos complementares, que são os documentos que são produzidos imediatamente à morte do titular. Pêsames, né? E também, às vezes, homenagens, colégios que vão receber um nome, ruas e etc. E, como eu falei também, vem uma parte grande de recortes de jornais. Aí, dependendo do escritor, e é muito engraçado que isso não tem muita lógica. Sabe? Não é uma coisa que a gente veja assim, por que esse escritor guardou isso. E foi um pouco também o caso da Clarice. Fui eu que organizei o arquivo da Clarice. E aí eu comecei a gente conhece aquela Clarice que a gente estuda de perto de Coração Selvagem, Laços de Família, Maçã no Escuro, né? É a ideia que a gente tem de uma Clarice intimista, trabalhada, introspectiva. Aí eu comecei a ver no arquivo da Clarice uma porção de receita de cozinha e de receita de como cuidar de bebê. Uma quantidade de textos datilografados nesse sentido. Aquilo sabe, não casava, né? Na minha cabeça, Clarice, que eu conhecia uma quantidade, umas receitinhas, a gente até entende, gostava de culinária e tudo, mas não. E aí eu fui deixando aquilo de parte, porque esses arquivos também vêm assim, numa mixórdia total. Aí eu encontrei uma folhinha assim, daquele papel fino, sem timbre, sem nada, uma proposta de trabalho da Pontes, em que pedia a Clarice, assinado por ela, Pontes era um produto de beleza, assinado pela Clarice, tinha a assinatura dela, isso foi uma coisa boa, porque era assinado por ela, como se fosse um contrato de trabalho, e que pedia que ela escrevesse, sob pseudônimo, uma coluna semanal de assuntos femininos. Então aí se justificou aquela quantidade imensa de papel, de jornal, e aí depois disso surgiu, a Nádia Gottlieb orientou algumas dissertações que chamava Correio Feminino a seção. Né? E ela guardou isso. Agora também é interessante porque isso ela guardou muito e as outras coisas não. Então é uma coisa assim que a gente não consegue perceber qual o mecanismo, qual foi o mecanismo dessa acumulação. Ela diz num momento, eu não me lembro mais aonde eu li isso, se foi numa entrevista, onde foi, que ela disse, foi o Fernando Sabino que disse para ela não rasgar nada. Ela disse, nesse momento dei ordem para minha empregada de deixar cada pedacinho de papel no seu lugar. Mas é umas coisas assim também interessantes. Outra coisa que ela fala, ela diz que não se importava com a crítica que faziam dos livros dela. Principalmente não tinha interesse em saber o que se publicava no exterior sobre os livros dela. E tem uma quantidade enorme de recortes de jornais sobre isso e alguns traduzidos. Por ela? Assim, não, isso eu não consegui descobrir. Não é porque, como é datilografado, às vezes fica difícil. Às vezes a gente consegue descobrir com a máquina, porque você mexe tanto naquela papelada, que aí você já conhece a máquina hoje em dia o computador não dava, mas naquela época com a máquina você consegue. Que aí você mexe tanto assim, o A, eu me lembro, mas se era Pedro Nava, tinha um lá, que a letra A da máquina era fraca. Então eu sabia que aquilo era da máquina dele, porque o A sabe, o A e também outra coisa que a gente aprende é a forma como anula, como tirar, não apagava a palavra, né? Uns botavam X, mais para cima, mais para baixo. Então aí que você, de tanto mexer naquela papelada, você vai identificando essas partes, né? Então a gente tem essa parte que eu falei, os documentos e os recortes de jornais, que também são muito interessantes. Às vezes não. O Vinícius não é nada interessante. Mas pode ser que para alguns, às vezes, que não é o meu olhar
de pesquisadora que mexi com isso, num outro olhar de outra pessoa, possa ter alguma coisa ali que dê uma pista, que leve a alguma coisa. Uma coisa também que eu aprendi nesse período, né, grande período da minha vida, da minha formação em mexer nesse arquivo, é que não se pode descartar nada em arquivo, a não ser que você tenha total e absoluta certeza que aquilo não é irrelevante. Porque já vi uma dissertação de mestrado sobre um pedido, sabe? Estou escrevendo para pedir você um emprego para minha irmã. Esses pedidinhos, assim, só essas coisas. Uma dissertação de mestrado que foi feita a partir desse material que, num primeiro olhar, seria um material sem muita importância, né? Então, eu acho que tá certo que era de um acervo de um político, mas mesmo eu organizei o que deve ser publicada, a correspondência do Nava com o Drummond, e você vê esse círculo que eles faziam. Era impressionante. Drummond, você está aí, você está trabalhando com Capanema, a minha irmã está lá em Belo Horizonte, precisando ser nomeada para a escola Afonso Pena. Será que você não dava um jeitinho? Era uma rede. Era uma rede. Será que você não dava um jeitinho de agilizar, porque a nomeação não sai? Aí tem uma outra do Nava, quando ele queria, já não me lembro mais onde ele estava, ele queria vir para o Rio, ele queria ir para o Rio para tomar posse no pronto-socorro. Aí ele escreve para o Drummond assim, bem que a gente podia falar com Virgílio, para falar com Afonso Arinos, para ele falar com Virgílio, para o Virgílio ver se a minha nomeação sai logo. Sabe? Então você vê esses aspectos, né, bem pontuados dentro dessas correspondências. Agora, uma coisa interessante e prática e boa que tem no arquivo da Casa de Chuí Barbosa é como a gente tem muita gente, 130 acervos, muitos desses arquivos se falam. Então, por exemplo, você tem o do Nava, você tem o do Drummond, você tem o do Abigar Renault, você tem, por exemplo, você tem o do Lúcio Cardoso, você tem o da Clarice. Então, são acervos que eles se referenciam entre si. E isso ajuda muito quando você está pesquisando. Porque, por exemplo, para a elaboração desse livro de correspondência, né, tem uma carta em que o Nava reclama do Drummond que ele não estava recebendo correspondência de ninguém, do pessoal do primeiro modernismo mineiro, né, que só recebia do Afonso Arinos. Aí eu fui no arquivo do Nava, né, vi quais eram as cartas que ele tinha do Afonso Arinos e fui no arquivo do Afonso Arinos para checar quais as cartas que o Nava tinha mandado para o Afonso Arinos. E então isso, para você que está fazendo pesquisa, quando isso está centralizado num mesmo lugar, isso é muito interessante, né? E outra coisa também, que aí é a parte de iconografia, porque normalmente esses arquivos vêm acompanhados de uma parte muito grande de iconografia. O grande problema dessa parte de iconografia é da identificação, que aí às vezes nem todos estão identificados e a gente às vezes consegue alguns identificar, mas nem todos. E como a MLB é muito grande, né, vocês podem ter uma ideia, 120, esse aqui é o do Nava. Eu levei 2 anos para inventariar o acervo do Nava e foi um projeto apoiado do CNPq em que eu tive 7 auxiliares. Cada carta é lida uma a uma. Então é um trabalho realmente muito minucioso. E o que a gente faz em relação a isso? Agora vamos ver como é que tem acesso à pesquisa. Bem, 2 coisas. Esses instrumentos de pesquisa, alguns estão online. Você tem, primeiro, um banco de dados, né, onde todas essas informações entram, por exemplo, como eu falei anteriormente, uma carta do Drummond para o Nava, se você vai lá, você procura Carlos Drummond de Andrade, autor, você vai ver todos os documentos de autoria do Drummond, né? E que era uma carta que ele remeteu para Pedro Nava, você põe na pesquisa Nava
para Nava e Drummond, você acha a correspondência deles. E outras coisas assim também, isso no banco de dados. A gente tem esse banco de dados online. O que é bom e o que não é bom em relação ao acervo banco de dados. O banco de dados é bom quando você está procurando uma coisa específica. Isso na minha visão, tá? Agora, quando eu estou estudando, vamos dizer, eu estou estudando Pedro Nava, ele é meu objeto de estudo. Eu acho que é uma coisa você vê tudo que eu tenho no acervo do Pedro Nava juntinho, bonitinho, num livrinho ou na forma que isso seja. Ele assim, você tem a visão do conjunto, porque essa visão do conjunto o banco de dados não te dá. Você não tem, pelo menos que eu saiba, porque essas bases de dados são muito boas quando elas funcionam também, né? Todo mundo aqui é pesquisador, mexe, quando ela funciona é uma beleza. Mas, então, eu acho que ainda não tem um instrumento que me permita ver no banco de dados todos os documentos do Drummond. E mesmo que exista, é muito complicado. Porque uma coisa você vai ver registro por registro. Ele não te dá a visualização do todo. Então, é uma das coisas que eu tenho me batido na casa de Rui Barbosa, é da gente continuar publicando esse tipo de inventário, nem que seja online. Mesmo que você não tenha a possibilidade de ter em papel, mas você ter esse formato online. Parece que agora a gente vai conseguir fazer. Vai fazer um PDF, eu vou até me mandar um e-mail sobre isso. Eu disse assim, não, me espera que eu já estou chegando da gente discutir um formato. Porque eu acho que ele tem de fazer, porque aqui o início ele tem uma cronologia, ele tem uma bibliografia, ele tem um estudo sobre o acervo, né? Me parece que isso é uma coisa importante. Então, você tem a base de dados online e tem alguma coisa que quem quiser anotar, por favor, anota, porque você não consegue achar. Para você achar, porque tem, por exemplo, isso aqui está online já. Está em textos online edições. E assim a entrada... Já dentro da casa de Rui? Dentro da casa de Rui, porque tem lá em cima, tem na barra, tem acesso às bases. Quando você vai acesso às bases, você só tem acesso à pesquisa mesmo na base. Pois. Agora, se você quiser, isso aqui que já está online, o livro, vamos dizer, em PDF, isso já tem um PDF online, você só vai achar se você for textos online e edições. Aí você vai procurar lá, vai ter duas coisas que são interessantes. Guia de fundo. É guia de acervo, aliás, perdão, não é guia de fundo, não. É guia de acervo e inventário. No guia de acervo está em PDF todos os acervos que nós temos. Tá? Então, você tem um pequeno resumo, algumas informações básicas, o que está trabalhado, o que não está trabalhado, a situação deles. E em inventários, nós temos os inventários que estão publicados em papel. E a gente agora, isso é que a gente está discutindo, eu quero ver se a gente não só coloca na base de dados, mas colocar debaixo nessa rubrica, porque aí faz em Word, já que não consegue fazer em impresso, faz isso está aqui, faz um PDF e de qualquer forma gira um inventário que a pessoa vai ter possibilidade de ver, né? Agora, vamos ver. Consulta. Primeiro, você tem esses meios, né, de ter acesso à documentação, de saber da documentação. Alguns acervos, mas pouquíssimos, estão digitalizados. Porque a gente esbarra num grande problema, que é o problema do direito autoral. Como os nossos arquivos, na maioria, são do século XX, então a gente esbarra no problema de direito autoral. Eu não sei se vocês sabem, mas só cai em domínio público 70 anos depois do 1º de janeiro da morte do autor. Então, isso, assim, é um grande, um complicador, né, para gente que trabalha nessa área. Mas a gente vai tentando daqui e dali, pede, uns dizem que não, a gente pede uma opção de vezes, até que querem se ver livre da nossa cara. E acabam aceitando. Né? Então, também uma coisa como essa...
implica domínio público? Não, isso aqui não. Isso os documentos que estão lá dentro do arquivo. Os documentos que estão dentro do arquivo. Então, a gente tem pouquíssimos digitalizados. Eu sei que tem Cruz de Souza, Salvador de Mendonça, Lúcio de Mendonça. Alguns do século XIX a gente conseguiu, mas também não posso dizer que tem tudo que eu não me lembro. Mas entrando nessa, em textos online, isso aí vocês acham alguns acervos digitalizados. Então, a pesquisa, você tem esse problema. Primeiro, a pesquisa, essa parte dessa pesquisa que você pode fazer através do computador, mas para ter acesso ao documento, é feito através de um agendamento. Também não é tão complicado assim. Que não é não chato. É a gente chegar lá. Porque antigamente era ótimo, né, Vânia? Era uma beleza, era uma maravilha. Fotocópias, xerox, agora é um problema. Eu fui contra, porque antes a gente atendia no próprio MLB, era ótimo, eu conheci várias amigas que eu tenho hoje, Vânia é uma delas, Cláudia Poncione também, que mora em Paris, eu conheci por causa de Drummond, Monique Lemoine, ficou minha amiga por causa de Pedro Nava, porque era uma troca muito grande, né? Eu conheci o acervo, o pesquisador estava interessado, então a gente acaba conversando e fazendo laços de amizade. Mas aí começou o problema de roubo no Brasil, que vocês sabem que existiu, roubo de periódicos na Biblioteca Nacional. A Casa de Rui Barbosa teve periódicos roubados. E aí, por medida de segurança, teve de se acabar com essa, vamos dizer, uma coisa bem informal, né? Teve de se acabar com esse tipo de pesquisa. Então, hoje, a coisa é feita na biblioteca, tem uma sala de consulta, que é ligada à biblioteca, e você faz o agendamento, tem de fazer um agendamento, como é que se diz? Antecipadamente por e-mail. Isso não quer dizer que uma pessoa chegando lá, né, uma pessoa de fora que precise ver um documento, que não saiba que tem de agendar, hoje em dia eu não posso garantir. Na minha época, não. Chegava, a gente dava um jeito, a não ser que fosse totalmente impossível. Mas as pessoas normalmente, tanto da biblioteca como dos outros centros, têm muito boa vontade de ajudar. Né, estão sempre dispostos a dar algum tipo de informação. E outra possibilidade também, que eu às vezes encontro, é de mandar um e-mail diretamente para o responsável do setor, se você quiser saber uma informação, se tem um acervo de alguém, ou se tem algum material que você queira, mandar uma pergunta direta para o chefe do setor, pelo responsável do setor. E agora outro problema também em relação à autorização para publicação. A gente, dependendo do tipo de material, é exigido também um pedido de autorização dos herdeiros para ter acesso ao material. E isso, infelizmente, cada dia fica mais complicado, porque vocês provavelmente aqui não devem ter acompanhado, mas ano passado nós tivemos um problema seríssimo que foi parar, inclusive, na Procuradoria da República. Porque as cartas do Mário de Andrade no acervo do Mário de Andrade, do Manuel Bandeira, tinha alguns documentos reservados. Porque a gente faz isso, a gente quando lê a documentação e acha que tem algum documento que vai ferir a honra, que tem algum problema, nós reservamos. E está certo que o Dr. Plínio tinha uma mentalidade um pouco menos avançada do que a nossa. Então, tinha alguns documentos que ficaram reservados. E um desses documentos era uma carta do Mário de Andrade para o Manuel Bandeira, que inclusive o Manuel Bandeira publica com cortes naquela edição. Esse documento estava reservado. Um jornalista, isso aqui me irrita um pouco, um jornalista pesquisador de Drummond, tinha nada a ver com o caso, não ia fazer nada, ele não fez nada com essa carta. Inclusive depois a gente fez um seminário e eu perguntei para ele, o que você fez com a carta? Então o que aconteceu? Esse documento estava reservado, junto com outros documentos também reservados. Ele entrou, existe agora
um serviço de acesso ao cidadão, em que o cidadão tem acesso a todas as informações. Isso foi baseado, essa lei saiu em decorrência dos problemas políticos que nós tivemos, dos atos institucionais, e foi visando esse aspecto. E esse cidadão, então, entrou na justiça pedindo o acesso a esses documentos reservados, e foi dado. O sobrinho do Mário de Andrade escreveu uma carta dizendo que não queria, e que os direitos autorais do Mário de Andrade só caíam em domínio público agora, em 1º de janeiro. Só caiu em domínio público em 1º de janeiro desse ano. Ou do ano passado, já nem sei mais. Só caía... mas coisa assim, 6 meses. E a justiça deu ganho de causa a esse sujeito. Esse jornalista. E ele publicou? Ele publicou um pedaço da carta, foi uma fila enorme na casa de Rui Barbosa. Foi ano passado, foi em junho do ano passado, foi quando eu estava voltando da casa da Cláudia. Eu tinha uma fila enorme de jornalista, sabe? Então eu acho que são coisas que infelizmente acontecem que faz com que os herdeiros fiquem preocupados. E a gente é obrigado a entender. Né? E aí foi um lote de documentos, nós conseguimos ainda preservar alguns documentos, mas aí teve de se fazer uma comissão interna e nós enviamos um parecer para o serviço CGU, que chama, nós enviamos um parecer dizendo por que a gente ainda continuava a reservar aqueles documentos. Porque quando a pessoa doa, não tem muita noção. Por exemplo, a gente no arquivo do Hélio Pellegrino, que foi um psicanalista, a gente tem vários casos de pacientes. Mas um alegava, mas é com pseudônimo. Mas acontece, está certo, é com pseudônimo. Mas mesmo com pseudônimo, né, uma identificação, você pode saber, descobrir quem é aquela pessoa. Numa ficha clínica, diz alguma coisa, sei lá, que possa te ler. É incorreto. Né? Pode não ser com pseudônimo até, né? Mas normalmente é com pseudônimo. Os casos clínicos normalmente são com pseudônimo. Mas não pode, inclusive sigilo médico é igual, né? Tem que ser respeitado. Então nós fizemos um parecer justificando essa situação. Eliane, você gastou 1 hora. Gostei 1 hora? Eu mandei